Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e recentemente eu fiz um vídeo aqui comemorando, celebrando o fato do canal ter atingido 1000 inscritos e naquele dia eu lancei um concurso cultural, gente, que valia um voucher de R$200 na loja Toca dos Gatos, que consistia do seguinte: vim nos comentários contar alguma história engraçada envolvendo partidas de jogos de tabuleiro e a história que fosse a mais curtida iria ganhar o voucher. E eu tô voltando aqui para fazer o que, gente? Para falar qual foi o resultado final da premiação e ler alguma das histórias que apareceram por ali. Então, de antemão, eu já digo o seguinte: eu já coloquei um comentário uns dias atrás lá, que tá pinado no vídeo, falando qual foi o resultado final, quem foi que ganhou. A pessoa que ganhou, inclusive, já ganhou o voucher, então ela pode vir aqui nos comentários confirmar que ela ganhou o voucher e qual foi o jogo que ela comprou, que eu tô bastante curioso de saber também. Mas basicamente aconteceu o seguinte, gente. Tivemos aqui 6 comentários elegíveis, que tinham alguma história para contar, alguma curtida. E desses 6 comentários, quem ganhou foi a Viviane Bamaia, que eu vou ler a história dela daqui a pouquinho, vai ser a última que eu vou ler, tá? Mas tem algumas outras pessoas que participaram aqui e que eu vou ler as histórias de cada um deles. Então vamos lá, gente. A primeira que eu vou ler é o número 6, a história em 6º lugar aqui, que é a história que foi contada pela usuária EricaU87, que é uma amiga minha, na verdade. A gente conhece ela, a gente já jogou muito jogo junto. E aí ela contou o seguinte, olha: jogando Agrícola, o carinha acumulando um monte de pecinha de barro. Final do jogo, barro vale ponto, não? E eu, não vale não. Vi de colinha dos pontos. Falando com a soberba de quem explicou as regras e chamou a atenção para o sistema de pontuação várias vezes durante o jogo. E eu ensinando: da próxima vez, construa alguma coisa para transformar matéria-prima em comida. Quanto menos matéria-prima você ficar no jogo, fim do jogo, melhor. E ele, bora comer esses barros então. O negócio é comer barro, gente. Olha que seria uma coisa boa, hein? Se a Agrícola desse para alimentar a sua família ali com barro, ia resolver bastante uma parte perturbadora do jogo, que é essa hora de alimentar as famílias, tá? Infelizmente, Érica, você ficou aqui em 6º lugar, mas a história de comer barro foi muito boa. Em 5º lugar ficou aqui o Aaron W. Blank. Vamos ver a história do Aaron W. Blank. Uma história recente que eu tenho é jogando Eldritch Horror. Fomos jogando, tentando resolver o primeiro mistério, e como tinha jogador novo na mesa, precisamos ir parando várias vezes para explicar algumas regras e ações que ele poderia fazer e tal. Depois de resolver o primeiro mistério, fomos andando pelo mapa, tentando fechar os portais que foram abrindo, e ficamos só nisso, e perdendo personagens. Quando o ancião despertou, após 5 excruciantes horas de partida, é que percebemos que já faziam umas 6 rodadas que havíamos resolvido o mistério e simplesmente não abrimos o próximo. Começamos a rir de desespero nessa hora, porque simplesmente passamos um tempo enorme andando pelo mapa sem objetivo. Nossa, gente, eu acho que eu ia ficar com tanta raiva se isso acontecesse numa partida que eu estivesse jogando, porque basicamente vocês ficaram rodando pela sala aleatoriamente ali, de bobeira, gastando hora, já poderiam ter evoluído no jogo. Eu tenho medo de jogar esses jogos de aventura por causa disso. Eu tenho medo de acontecer umas coisas dessas, ficar rodando atrás do rabo ali e não conseguir sair do lugar, e aí falar tipo assim: ai meu Deus, tá bom, eu desisto. Sorte que vocês perceberam, imagine se vocês não tivessem notado isso. Vamos lá, gente. Em 4º lugar ficou o Lucas Felipe Sampaio. Vamos ver qual foi a história do Lucas. A história do Lucas foi... Lembro de 2 casos que geraram bastante risada. Uma mais recente, com um trio, que estava com 2 trios formados, e minha esposa também. Chegou na minha vez, revelei meu número mais alto, um que estava com outra pessoa. E na hora de pedir para a esposa revelar o mais alto dela, a dislexia me fez falar: revele o seu mais baixo. E acabei entregando a vitória a ela, o que fez levantar da mesa. Não, cara, que mancada. Deu um bug cerebral ali na hora, mas acontece, tá? E acontece muito. E eu tenho jogado muito jogo no BGA online, e toda hora no BGA eu tenho esses bugs cerebral, faço ação errada. A sorte é que pode voltar e desfazer. Mas na vida real não tem como voltar e desfazer sem ter a clemência ali dos outros jogadores. Nesse caso aí não tinha nem o que fazer, cara. E ele conta mais uma história. Outra situação foi com Telestration. No desenho de uma lagosta, um colega desenhou a lagosta tão estranha que o seguinte a descreveu como espírito maligno. O que foi bastante engraçado. E, cara, eu consigo enxergar uma lagosta mal desenhada ficar igual um espírito maligno.
Agora que você falou, eu consigo enxergar. E Telestration é um dos jogos que eu mais amo por causa disso, assim, esse espírito do Telestration. Tanto é que eu nem uso mais as cartas de tema para desenhar no Telestration. Eu deixo o tema livre. A primeira pessoa que pega o caderno inventa uma frase, sabe? Porque eu acho que isso é o espírito do Telestration, é um negócio ficar deturpado, assim, uma lagosta virar um espírito maligno. Isso é que é o espírito, cara. Muito legal essa história. A próxima história aqui, do número 3, é do RH Villa. Vamos ver qual foi a história do RH Villa. A história do RH Villa é uma história não engraçada. Então, na verdade, não é uma história, mas gostaria de saber. Quem já conseguiu jogar Supremacia? Jogou até o fim? Quantas vezes montaram um tabuleiro e depois de tudo pronto desistiram de jogar ou resolveram jogar War? Cara, eu nunca joguei Diplomacia, mas eu não consigo enxergar em que universo eu ia deixar de jogar qualquer que seja o jogo para jogar War. O outro jogo tem que ser muito ruim para eu falar assim, não quero jogar jogo, vou jogar War. E olha que eu já ouvi falar que Supremacia é legal, viu? Apesar de eu nunca ter jogado. Mas pelo que você falou aqui, deve ter um setup horroroso, né? E, nossa, jogo com setup difícil é chato demais mesmo. Então esse aqui, acho que eu dou razão pra você, mas não joga War não, cara. Vai jogar outra coisa, joga alguma coisinha mais legal. Vamos lá então, agora a gente tá chegando aqui no topo, aqui nos 2 primeiros, que foram os mais votados também. Esqueci de falar os votos, né, gente? Mas basicamente, em terceiro lugar aqui, o RH Villa teve 3 curtidas. O Lucas Félix Mágico, agora que é o segundo lugar, teve 35 curtidas, tá? E só para constar, né, isso tudo foi no dia que eu fiz o post aqui do resultado final, tá? Essa pontuação que eu tô falando foi no dia 6 dias atrás, foi... Eu vou deixar... Tá no comentário aqui embaixo, gente. Eu tô agora com um bug mental igual o cara aqui do jogo, e não sei que dia que foi, mas está no comentário, vocês podem checar. Mas basicamente, a história do Lucas Félix Mágico é a seguinte, o segundo lugar. Jogando Coop. Certa vez, uma amiga resolveu entrar no mundo do board game. Resolvi apresentar a ela o Coop. Normal, todo mundo faz isso, né? Todos na mesa já tinham jogado, e ela é bem inteligente. Expliquei rapidamente. Você faz uma ação do personagem ou uma das outras e passa a vez. Porém, esqueci de comentar que a gente estava jogando sem o Inquisitor. No meio da partida, ela olha bem pra mim no fundo do olho e fala: eu sou um Inquisidor. Nessa hora, todos já sabiam que era um blefe descarado. Caímos na risada. Nossa, que mancada, cara. Ela deve ter ficado furiosa com você, né? Porque, assim, uma das coisas que mais me deixa, assim, angustiado jogando Coop é esse negócio de você ficar tentando blefar. E aí você fica assim, quais são os personagens mesmo? O que os personagens fazem? E aí você fica olhando de canto de olho na cartinha pra você tentar decidir que você é sou o capitão. Então vou fingir que eu sou capitão. Só que nesse caso deu muito errado, cara. A personagem não tava no jogo. Coitada da menina. Tomara que não tenha frustrado ela e nunca mais jogado jogo de tabuleiro. Tomara que tenha sido uma história engraçada e que hoje ela esteja jogando os pesadão aí da vida. E agora vamos para a história vencedora, gente. A história da Viviane. E ela contou o seguinte: quando conseguimos, reunimos os primos para jogar. Fica um grupo de umas 10 pessoas. No ano novo, nos reunimos e resolvemos jogar The Resistance. Meu irmão nunca tinha jogado. Meu marido então explicou as regras e fez aquela apresentação inicial, para os espiões se revelarem. Eu era a comandante e percebi que tinha um espião a menos. Claro que ganhamos, e no final os espiões caíram em cima do meu irmão, falando que ele não tinha percebido que era espião. Acontece que ele realmente era da Resistência. Quando revelamos as cartas, meu marido percebeu que ele era o assassino e tinha esquecido disso. Ficamos uns bons minutos rindo e passamos o resto do dia pegando no pé dele. Nossa, gente, isso aí é o mal da pessoa que explica o jogo e fica tão tenso, tentando garantir que tá todo mundo entendendo o jogo e a pessoa esquece de jogar. Eu já fiz isso várias vezes, não em jogo assim de dedução social, né? Mas eu já fiz isso várias vezes, de tentar, assim, ficar tenso que os outros estão entendendo as regras e estão fazendo as coisas direito. E eu vou olhar o meu jogo e tá assim, horroroso, tá tudo errado, não tô fazendo nada direito. Coitado, eu entendo ele, tá? Eu dou razão pra ele. Ele deve ter ficado preocupado com seus primos e aí esqueceu de jogar o jogo dele. Mas acontece também, um outro bug cerebral aí, gente, isso acontece muito. Mas então é isso, gente. Essas foram as histórias que eu tive aí no concurso cultural dos 1000 inscritos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando dos conteúdos aqui do canal, porque assim, ó, já tô rumando lá nos 2000, e o que eu vou inventar de concurso lá nos 2000? Mas quando chegar em 2000 inscritos, pode ter certeza que vai ter alguma coisinha diferente aqui de novo, tá bom? Então é isso, muito obrigado,
E até o próximo vídeo. E Viviane, ó, comenta aqui embaixo falando que você recebeu o prêmio para todo mundo saber que não foi marmelada, tá bom? Obrigado, muito obrigado.